você vai entender por que algumas pessoas enriquecem enquanto a maioria passa a vida inteira apenas sobrevivendo. A estratégia dos 90 dias não é motivacional, não é mágica e não é confortável. Ela é simples demais para parecer poderosa. E exatamente por isso, quase ninguém aplica. Talvez você tenha clicado por causa do título. Talvez tenha visto a palavra rico e pensado que seria mais um vídeo prometendo dinheiro fácil. Não é. O que você vai ouvir aqui exige responsabilidade, disciplina e coragem. Mas se você entender isso agora, pode economizar anos da sua vida. Napoleon Hill descobriu esse padrão observando os homens mais ricos e influentes da história. E todos eles, sem exceção, seguiram essa estratégia menos consciente ou inconscientemente. Você não precisa de sorte, não precisa de contatos, não precisa nascer privilegiado. Você precisa de 90 dias. Apenas 90 dias bem usados. A maioria das pessoas quer ficar rica, mas vive como se tivesse tempo infinito. Acorda cansada, corre o dia inteiro, resolve problemas urgentes, e no final do dia, sente que não saiu do lugar. Os anos passam rápido, as oportunidades passam rápido, e o que fica é a sensação amarga de potencial desperdiçado. Não por falta de inteligência, mas por falta de direção e constância. Se você tem mais de 20 anos e sente que está atrasado em relação à vida que imaginou, este vídeo é para você. E antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo se hoje você sente que está construindo algo, ou apenas sobrevivendo. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Napoleon Hill passou mais de 2 décadas estudando milionários, empresários, industriais e líderes que construíram riqueza do zero. Ele não estava interessado em atalhos, ele queria entender o padrão invisível. Que essas pessoas faziam quando ninguém estava olhando. Que elas pensavam antes de dormir, como tomavam decisões quando tudo parecia dar errado. E o que ele encontrou foi algo que quase ninguém quer aceitar. Riqueza começa como um compromisso interno, não como um resultado externo. Enquanto o homem comum vive reagindo à vida, o homem que enriquece, constrói a vida conscientemente. Um reage aos problemas, o outro cria direção. Um espera motivação, o outro se apoia em disciplina, um vive distraído. O outro protege a própria mente como um ativo valioso. Essa diferença não aparece no começo, mas fica gritante com o passar dos anos. O problema é que vivemos em um mundo que recompensa distração. Tudo compete pela sua atenção. Você acorda e já pega o celular, consome informações, vídeos, opiniões, notícias. Você se sente ocupado o tempo todo, mas não produtivo. Comica quizzes, mas não termina. Aprende muito, mas executa pouco. E sem perceber, entra em um ciclo perigoso, o ciclo da falsa sensação de progresso. Você assiste a vídeos motivacionais, lê frases inspiradoras, promete mudar na segunda-feira, mas quando chega a hora de agir, você negocia consigo mesmo. E toda vez que você quebra um acordo interno, sua mente registra isso. Você começa a se enxergar como alguém que não cumpre o que promete. E isso destrói sua confiança mais rápido do que qualquer fracasso financeiro. A verdade é dura, mas libertadora, ninguém vai te salvar. E I so Obama. Porque significa que você não depende de ninguém para mudar. O fracasso não acontece de uma vez. Ele é construído lentamente, através de pequenas decisões erradas repetidas todos os dias. Dormir mais um pouco, adiar mais uma vez, fugir do desconforto, e o sucesso funciona exatamente do mesmo jeito, só que ao contrário. Nos primeiros dias de qualquer mudança, tudo parece funcionar. Você se sente animado, confiante, com energia, mas isso não dura. A motivação cai. O entusiasmo desaparece. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Quando o hábito começa a exigir disciplina, em vez de emoção, a mente começa a sussurrar: isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. Isso é coisa de gente ingênua. E quem escuta essa voz, volta para a mediocridade conhecida. Não porque é melhor, mas porque é confortável. A mente odeia o desconforto do crescimento. Ela prefere a dor familiar ao esforço desconhecido. Ela cria desculpas inteligentes para te manter parado. Depois eu faço. Agora não é o momento. Quando eu tiver mais tempo. E cada vez que você acredita nessas histórias, você enfraquece sua identidade. Mas existe um ponto que separa quem muda de quem apenas consome conteúdo sobre mudança. Esse ponto é a persistência quando não há recompensa visível. É continuar mesmo quando ninguém te valida, mesmo quando você se sente ridículo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A estratégia dos 90 dias funciona porque ela força você a atravessar esse deserto psicológico. Nos primeiros 30 dias, você luta contra o hábito antigo. Nos 60 dias seguintes, você luta contra a dúvida. E nos últimos 30 dias, você luta contra si mesmo, contra a vontade de desistir quando tudo parece igual. E poucas pessoas chegam até aí. A maioria para no meio do caminho. Não porque não funcionava, mas porque exigia mais paciência do que elas estavam dispostas a oferecer. Só que quem atravessa essa fase começa a perceber algo diferente. Você começa a se comportar diferente, falar diferente, pensar diferente,
suas decisões ficam mais firmes, você perde menos tempo com coisas inúteis. Começa a dizer não com mais facilidade. Começa a proteger sua energia. E sem perceber você começa a agir como alguém que se respeita. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando o dinheiro aparece, mas quando você se torna o tipo de pessoa capaz de sustentar riqueza, porque dinheiro amplifica quem você já é. E se sua mente é fraca, o dinheiro vira problema. Se sua mente é disciplinada, o dinheiro vira ferramenta. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Um objetivo tão claro que ele organiza seus pensamentos, suas emoções e suas ações. A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro. É pobre por falta de clareza. Elas não sabem exatamente o que querem, então aceitam qualquer coisa. Quando você sustenta um único hábito consciente por 90 dias, algo invisível acontece. Sua mente começa a aceitar uma nova identidade. Você deixa de se ver como alguém tentando e passa a se ver como alguém comprometido. E essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Depois disso, oportunidades começam a surgir, pessoas confiam mais em você, conversas mudam, ideias aparecem com mais clareza. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. Uma mente focada cria riqueza. Uma mente confusa cria escassez. Existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse processo. E é justamente ele que separa quem atravessa os 90 dias de quem desiste no meio do caminho. Quando você começa a sustentar um hábito diariamente, você não está apenas criando disciplina. Você está entrando em conflito direto com a versão antiga de si mesmo. E essa versão não vai desaparecer em silêncio. Ela vai lutar para sobreviver. Ela vai te lembrar de quem você era. Vai trazer memórias, comportamentos antigos, pessoas que puxam você de volta para o mesmo lugar. Vai surgir uma vontade estranha de voltar a hábitos que você já tinha abandonado. Não porque eles são bons, mas porque eles são familiares. O cérebro ama o que é previsível, mesmo que isso te mantenha pequeno. E é exatamente nesse ponto que muitos confundem desconforto com erro. Muita gente para porque acha que está fazendo algo errado. Se fosse o caminho certo, não deveria ser tão difícil. Mas essa é a maior mentira do crescimento. O desconforto não é sinal de fracasso. É sinal de transição. É o preço invisível de abandonar uma identidade antiga. É o momento em que você deixa de ser quem era, mas ainda não se tornou quem será. Um espaço vazio que assusta, mas que é absolutamente necessário. Outro fator que poucos falam é o isolamento. Quando você muda seus hábitos, seu ambiente começa a estranhar. Amigos podem debochar, pessoas próximas podem minimizar. Algumas vão dizer que você está exagerando, que está bitolado demais. E isso acontece porque, sem perceber, sua mudança confronta a estagnação delas. Não é pessoal. É resistência ao espelho que você se tornou. Nesse ponto, você aprende uma lição dura, mas libertadora. Nem todo mundo que caminha com você pode ir até o próximo nível. E isso não significa abandonar pessoas, mas entender que seu crescimento exige momentos de solidão estratégica. E no silêncio, longe da validação externa, que o hábito realmente se solidifica. E é aí que você começa a construir algo que ninguém pode tirar de você. Com o tempo, algo curioso acontece. O hábito deixa de ser um esforço consciente e passa a ser automático. Você já não negocia mais consigo mesmo. Já não debate se vai ou não fazer. Você simplesmente faz. E quando isso acontece, sua mente libera energia para coisas maiores. Decisões ficam mais rápidas. Problemas parecem menores. Você começa a enxergar soluções onde antes só via obstáculos. E talvez o mais importante, você começa a confiar em si mesmo novamente. A autoestima não nasce de palavras bonitas. Ela nasce de promessas cumpridas. Cada dia que você sustenta o hábito, é um voto a favor da sua própria identidade. E quando essa identidade se fortalece, o mundo responde. Não por mágica, mas por coerência. Pessoas confiáveis atraem oportunidades. Pessoas consistentes constroem riqueza. E agora, finalmente, o segredo que ficou escondido desde o começo. A estratégia dos 90 dias não é sobre dinheiro. Nunca foi. Ela é sobre se tornar alguém que não abandona a própria palavra. Alguém que sustenta decisões. Alguém que age mesmo sem vontade. E pessoas assim sempre acabam ricas, financeiramente, mentalmente e emocionalmente. Se você sustentar um único hábito poderoso por 90 dias, você prova para si mesmo que pode mudar qualquer área da sua vida. E quem vence a si mesmo não depende de sorte, não depende de atalhos e não depende de motivação. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual hábito você vai sustentar pelos próximos 90 dias. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui no Jornada de Valor, a gente não promete atalhos. A gente constrói riqueza começando pela mente. Se você ficou até o final, você já está à frente da maioria. E agora, a decisão é sua.